Fala pessoal, eu quero primeiramente agradecer a todos vocês que acompanham, que seguem, que curtem, que se inscrevem. Muito obrigado por fazer parte do canal Meu Melhor Shape. Como eu sempre digo, aquele bordão, perca para todos, só não perca para você, acredita. Vai em frente, não para. E é por isso que hoje eu tô aqui com um cara que eu admiro, que eu respeito, um cara que está no esporte, já vem aí com o tempo, ganhou não apenas notoriedade, mas faz a diferença dentro do bodybuilder, do fitness e principalmente como um grande treinador, um cara que faz um trabalho incrível. Eu tô com o Ciro Bokerman, cara. Fala, meu amigo, tudo bem? Eu me senti agora na Maria Gabriela falando. Show, obrigado, tá? Eu que agradeço, pelo cara. espaço aí que você dá. Acabou de sair de um treino, tá com, o time dele tá pequeno, só Ramon, Edoc, Léo Araújo, Cavalo. O Léo tá enorme, cara. Léo ficou, inchou, né? Eu vi o Léo agora, eu falei, caramba, parabéns, tá? Obrigado, eu que pelo agradeço. trabalho que você faz. Quero agradecer o pessoal da Aqua também, tá bom? Mandar um abraço pro Rafa, quero agradecer também o pessoal aqui, ó. Lounge Fitness. Lounge Fitness, tá bom? Aí. Obrigado pela força aí. Pensei que tava de cabeça para baixo. Obrigado pelo abrir esse espaço, um lugar muito bonito. Maravilhoso. Obrigado, aqui, cara. Eu não bacana, conhecia. Bacana. O pessoal, o Horst, o pessoal aí de parabéns. O Horst e o Ale, que fizeram um trabalho incrível aqui. Tá, gostei, parabéns. Muito bom gosto. É legal, porque assim, você sai daquele negócio, o cara terminou seu treino, quer subir, sei lá, quer tomar um açaí ou quer comer a sua própria marmita, tem um espaço bacana. Muito gostoso. Vamos ao que interessa? Vamos ao que interessa. Preparado? Preparando, antes de mais nada, eu quero te agradecer sempre pelo carinho, pela pessoa que você sabe o carinho e a consideração que eu tenho por você. Então, gente, estou aqui, não tenho falado, não tenho dado entrevistas, não tenho feito vídeos. Verdade. Então, para esse cara aqui, assim que ele me convidou, eu fiz questão, porque ele sabe o carinho e a consideração que eu tenho por ele, principalmente não pela pessoa que ele é, porque isso é fácil, mas principalmente pelo profissional que esse cara aqui é. Então, eu tô aqui por você, cara. Obrigado. Eu achei que eu que ia entrevistar, eu vou chorar, cara. Vamos lá, Ciro. Na verdade, sim, Ciro. Primeiro, cara, busquei tudo que eu podia no pai de todos, o Google. O Google não me mostrou nada. Sim. Aí eu falei, qual que é o jeito? Vamos apertar o cara. Vamos falar de tudo. Ciro, eu quero primeiro, cara. Há quanto tempo você está mesmo inserido na musculação? Mas antes de você entrar nesse assunto, quem era o Ciro, da onde o Ciro veio, como que o Ciro realmente falou, poxa, eu gosto de... Um exemplo, né? A musculação é algo bacana, mas eu acho que o Ciro batia uma bola aí... Deu uma enganada. Deu uma enganada, o pessoal, o boleiragem dizem assim, roubei bastante por aí e tal. Isso, é mais ou menos Você era isso. aquele chinelinho, como que era a sua vida antes do bodybuilder, antes de estar onde você está hoje, cara? Chinelinho nunca fui. Nunca? Porque eu sempre fui alucinado por treinar, cara. Então a galera, o time, o pessoal ficava louco da vida comigo, porque era para correr, eu era o primeiro que corria, eu sempre gostei muito de me dedicar à parte física, sempre isso me ajudou, fez uma diferença. Isso lá atrás? Lá atrás, que década? Vamos lá, década você tá de com seus 80. 35 anos agora? Bem mais. Mas na década de 80, eu fui federado em 1986. Primeiro, como você perguntou, Claro. Cara, eu sou da Zona Sul de São Paulo, morei até os 4 anos de idade no Embu das Artes, a partir daí vim para São Paulo. Extremidade, cara. Do Embu das Artes vim para São Paulo, morando na Zona Sul também, onde no mesmo lugar que eu resido até hoje, não na mesma casa, mas no mesmo bairro que eu resido até hoje. Comecei o esporte em si, comecei o esporte em si no futebol de salão, posteriormente futebol de campo, na época não existia futebol society, né? Não existia, era futebol de salão e de campo, a várzea principalmente. Tinha o Areião. Terrão. Não, o Areião, nem o Areião Society não tinha. Perdão, falei besteira, Terrão. Terrão sim, tinha. Pois Terrão, é. Verdade. O Areião veio lá na frente ainda. Isso. Então na época só existia futsal, que não era futsal, era futebol de salão. De salão. Isso, e o futebol de campo, né? Então existiam essas duas possibilidades. Eu comecei com 6 anos federado pelo Clube Banespa. Banespa, muito forte. Muito forte, campeão metropolitano. Eu fui campeão metropolitano mamadeira. As categorias, é verdade. Eu fui mamadeira, mirim, pré-mirim e juvenil. Nessas 4 categorias, eram 2 anos por categoria. 3 anos, década de 80, isso. 80 e 90. Tá. E depois passei, aí fui pro futebol de campo. Futebol de campo tive a possibilidade de jogar. Comecei jogando num time chamado Depósito Zona Sul, que é um depósito mesmo de material para construção que era muito forte na época. Mas era um time de várzea. Várzea de campo. Tá. Sim. Não era tanta várzea, cara, porque já participava do Campeonato Paulista.
Então, assim, não era várzea. A gente participava do Campeonato Paulista infantil, juvenil, tá? As categorias de base. Isso, de base. Então a gente jogava contra Corinthians, Palmeiras, Portuguesa, que era muito forte. Joguei contra o Denner, joguei contra o Denner. Bom, do Depósito Zona Sul, eu fui pro Marcas Famosas, que era uma concessionária de carro, que também tinha um time muito bom. Eu saí do Zona Sul, me chamaram pro Marcas Famosas. Do Marcas Famosas, eu fui para um time chamado Pequeninos do Jockey. Aonde tive a possibilidade de jogar junto com o Zé Roberto. Zé Roberto, Isso, o Kaká jogou lá. Mas o Kaká já é bem é mais outra novo, geração, né? A minha geração é do Denner, do Zé Roberto, uma geração mais antiga, né? Uma pergunta, você foi pro Pequeninos do Jockey, porém, não tinha, você muito honesto com vocês estão aí do lado, sim. Tinha esquema para entrar, como que era? Era peneirão? Tinha. Menos, muito menos do que tem hoje. Porque hoje virou negócio. Hoje né? é 100%. 100%. Se você não tiver um empresário mesmo, moleque, você não joga. Na minha época, a peneira ainda era respeitada. 2.000 meninos fazendo peneira. Não, tinha. Então você tinha as duas possibilidades. Porém, quando eu fui para o Palmeiras, que eu saí do Pequeninos do Jockey e fui para o Palmeiras, eu fui levado pelo Ivan, que era um zagueiro do Palmeiras e que era técnico da categoria de base. E ele me viu jogando no Pequeninos e ele falou, eu quero que você venha jogar aqui. E aí eu fui. No Pequeninos você passou o quê? 1 ano, 2? Passei 2 anos. Tá. Do Pequeninos eu fui pro Palmeiras. Então o técnico do Palmeiras, acabou o jogo, ele falou, cara, vem cá, eu quero que você venha jogar aqui conosco. E eu, somente pelo nome, não desrespeitando a entidade Palmeiras, que é uma das maiores do mundo, mas, poxa... Tem Mundial, tem 2, né? Ou não? Não tem. Não tem, Não tem nenhum. Vamos voltar. Mas vamos voltar ao assunto. Aí, foi aquela ilusão, né? Poxa, Palmeiras, eu quero jogar no Palmeiras, vou jogar no Palmeiras, só que não se comparava a estrutura do Pequeninos do Jockey com o Palmeiras. Então eu me arrependi assim profundamente. De ter ido pra lá, profundamente. Pequeninos do Jockey, você que é um cara do meio do futebol também, Pequeninos do Jockey nós treinávamos na chácara do Jockey, que ficava onde ficavam os cavalos. Tapete, né? Tapete, cara. Onde ficavam os cavalos ali, os estábulos todos, uma travessa da Francisco Morato. E nós treinávamos lá. Toda estrutura, cara, chegava, vestiário bonitinho, meião, tudo shortinho, tudo lavadinho, bonito. Aí Palmeiras, não pensei. Nome forte, não né? pensei 2 vezes. Falei pro meu técnico, ele falou, você tá maluco? Vai pro Palmeiras? Eu falei, não, você não vai sair daqui pro Palmeiras. Eu falei, pô, você tá louco. Eu falei, não, tô indo pro Palmeiras. Aí fui. Cara, cheguei lá, o treino era num lugar chamado Pelezão, na Lapa. Era um centro esportivo que tinha na Lapa. Que acredito foi quando você pegou o terrão. Terrão, era só terrão, imagina, a vida inteira foi terrão. Aí, Pequeninos que você pegou uma situação um pouco melhor. O pequenino era grama, mas assim, sempre foi terrão, no pequenino tinha o gramadão, e depois, mas jogava em terrão. Nós treinávamos, isso atrapalhava um pouco, Denis. Lógico, nós treinávamos no tapete, depois vinha a bola, né, pra dominar. Batia aquele escanteio, alguma coisa, quicava, não dava. Complicava. Mas fui pro Palmeiras, cara, cheguei lá nesse Pelezão, fiquei embaixo de uma mangueira enorme, junto com o resto do pessoal do time. Chegou uma Kombi do Palmeiras, o pessoal desceu, o técnico, preparador físico e tal, roupeiro, cara, com aqueles sacos de couro, sabe aqueles sacões de roupa? Sim. Cara, eles viraram assim no chão de terra. Caiu short, camiseta, meião. Tudo furado, meião, o short só tinha um tamanho, as camisetas, nossa, cara, eu falei assim, meu Deus do céu, onde eu vim? Eu falei, tô no Palmeiras, né? Beleza. Aí coloco o meião, já rasgo o meião, já todo furado. Tanto tecido usado e lavado. A gente falando dos maiores times do mundo, que na década de 90, no começo da década de 90, até mais, o Palmeiras foi se estruturar na categoria amadora. Foi em 92, 94 com a Parmalat. Não, categoria de base, o Palmeiras foi se estruturar agora, na época do Wagner Love, que ele saiu das categorias de base, dando uma estrutura diferente. O Palmeiras nunca teve uma categoria de base organizada, foi ter ultimamente, da década da 2000 e alguma coisa pra cá. Tanto que o Palmeiras nunca ganhou uma Taça São Paulo. Sim, até me surpreende você falar isso. Normalmente o pessoal do Pequeninos, eles costumam ir pro São Paulo. Sim. Né? Sempre teve essa coligação. Porque é muito parecido, estrutura, ambiente. Não, mas até mesmo o local. Porque na época, o São Paulo, antes do São Paulo TCT de Cotia, etc., era lá o Amador treinava no Morumbi. E aí a chácara do Jockey dá para você ir andando pro Morumbi. Então você é da chácara do Jockey ali. Então a questão geográfica auxiliou bastante também. Quando você bateu no Palmeiras, que você falou, poxa, não é isso que eu... Ou pelo menos não é aqui que eu quero.
E aí você fez o quê? Fiquei. Aí fiquei. Até ter um jogo, Palmeiras e Corinthians, eu fiz 2 gols e o meu primo, que sempre foi, durante muitos anos, goleiro do Corinthians, reserva do Ronaldo. Caramba! Dagoberto. Ele hoje é goleiro do Master e tal. E nós saímos, fiz 2 gols. E na época o técnico do Corinthians era o Geraldão, que era centroavante, que ele foi centroavante lá na década de 77, 78 e tal, até 80 e poucos. O Ciro conhece mesmo, cara. Você era boleirão mesmo, você conhece os caras lá. Enganei um pouquinho. Aí o Geraldão era o técnico do Corinthians nessa época. Acabou o jogo, eu fiz 2 gols, foi 2-0 pra gente, o Palmeiras ganhou de 2-0 do Corinthians. O meu primo veio, um abraço e tal, e meu primo, na época, era goleiro do Corinthians, reserva do Ronaldo. E com isso o Geraldão, pô, Dago, o que você tá fazendo aí e tal? Aí ele falou assim, vim ver meu primo jogar. Aí ele falou, tava meu primo e minha prima, a esposa dele, né? Aí o Geraldão falou, pô, cara, não, é seu primo? É esse moleque? Cara, eu quero ele aqui. Eu falei, tá bom. Aí minha prima veio falar comigo, nem foi meu primo, a esposa dele, que era minha prima, né? Aí ela falou assim, pô, ele quer você lá no Corinthians e tal. Eu falei, poxa, não, mas agora que eu tô bem, agora que eu já me acostumei aqui no Palmeiras, não, eu quero no Corinthians. Tá bom, então vai lá. Aí eu fui. Só que eu cheguei no Corinthians achando que do mesmo jeito que eu ia chegar no Palmeiras, com uma certa moral. Vou chegar grandão. Não, eu cheguei lá, tipo, meio fazendo peneira, cara. Só que a estrutura era outra, né? A gente é o vestiário do departamento amador, que fica ali do lado do ginásio, ali na época, em frente o vestiário do profissional. Mas você... Parque São Jorge. Parque São Jorge. Tem uma estrutura, o Parque São Jorge, desde sempre, né? Então, o terrão do Corinthians sempre foi muito famoso. E quem jogava comigo lá era o Cris, zagueiro, Silvinho, Gilmar Cris Fubá. da Turquia? O Cris. Ele foi acho que foi Turquia. O zagueiro, jogou muitos anos no Lyon. Carequinho, no Lyon. Isso, casado com a Nádia, era casado com a Nádia, tal, que é isso, Ronaldinho. Batia pouco. Batia pouco. Então o Cris, o Denis, goleiro também, na época, o Renatinho, goleiro, aquele, lembra que teve uma briga no Pacaembu, Palmeiras e Corinthians, que da embaixadinha? Puta, lembro, lógico que então, isso é histórico, né? O Roque Júnior correu pra cima do Renatinho e se jogou. Isso, o Renatinho, goleiro, então ele também estava junto comigo. Renatinho, Cris, Silvinho, Gilmar Fubá, Mas Zé, você fez parte dessa, quando você disse desse pessoal, todo esse pessoal que esteve junto no grupo com eles? Estivemos juntos, jogávamos juntos, fazia parte. O Silvinho e o... Silvinho Barcelona, se diz isso, tal. Só que o Silvinho era mais velho, o Gilmar Fubá era mais velho. Então eles estavam um ano a mais, quando eles subiam... Você então era da mesma idade do Zé Elias? Não, mesma idade do Zé, isso. Só que o Zé subiu primeiro. O Zé raça ele tinha, o Zé subiu primeiro. O Mário Sérgio puxou o Zé, ele com 16 anos, quando eu estava no primeiro ano de juvenil. Aí o Mário Sérgio puxou ele. Pra você ter uma ideia, Ciro, quando eu fui pro Corinthians, que eu fiquei no Corinthians, como era volantão, os caras falavam, velho, visa o Zé Elias e faz. Ele sempre, o nome dele é muito forte até hoje. Não tem bola perdida, vai pra cima. Pois é. Ciro, depois de tudo isso, ficou no Brasil, disputou alguma coisa, foi pra fora, como foi essa vertente? Aí fui morar fora, morei em Portugal, Espanha, fui morar fora do Brasil. Mas lá atuando como jogador? Sim, fiquei 8 anos nessa pegada. Aí tem uma hora que eu falei, não quero mais isso, cara, eu quero estudar, meu negócio é outro. Aí voltei pro Brasil, já tinha feito um pezinho de meia, ganhar um troquinho. Sim. Comprei minha academia no ano de 1997. Né? Aqui? Aqui. No bairro de Moema. Fiquei 4 anos com a academia e falei, não, trabalho demais para ganhar pouco, cara. Dono de academia, eu falei, não, trabalho demais para ganhar pouco. Aí nisso, já estudando e tal, dentro da área de educação física, área de treinamento, me especializei, fiz várias especializações, cresci dentro do meio, né, do meio fitness aqui e fui embora para os Estados Unidos. Fui morar nos Estados Unidos, fui também estudar lá, aproveitar essa possibilidade. Tive as formações lá e com isso fui me desenvolvendo. Ciro, mas quando você disse que você foi para fora, que você foi estudar, você foi buscar informações a respeito da academia, da educação física mesmo, ou foi um projeto de outro negócio? Não, foi basicamente buscar o máximo possível de recursos dentro da área esportiva de maneira ampla. Entendi. Não necessariamente da parte que... Estados Unidos é uma potência, né? Sempre os caras estão Claro, assim, a musculação é a paixão desde dos 9 anos, quando eu vi o filme Hulk, do Lu Ferrigno, né? Muita gente se inspira no Arnold, né, cara? No Conan, principalmente. Os dois era, né? Quando disputava e tal. Mas o Conan, muita gente, as pessoas que eu conheço, os amigos, falam, eu comecei a entrar no meio, no universo, por causa do Conan. Sim. No meu caso, foi por causa do Lu Ferrigno, por causa do Hulk, né? Então eu vi o Lu Ferrigno e falei, nossa, cara, como que é? E aí foi com 16 anos, que eu comecei a fazer musculação com 16 anos.
primeiro exercício foi um supino inclinado, tava no banco, deitei, tinha 10 quilos de cada lado, destravei, desceu no peito, eu fiquei lá travado. É o que eu faço hoje. Hoje eu arranco, tem 10 de cada lado, desce. Fiquei travado com a barra no peito. A partir daí foi paixão por esse esporte. Não tanto pelo esporte, mas principalmente por trabalhar com ele. Sim. Entender que a atividade física resistida, o trabalho de força resistida, ele é a base de qualquer esporte do mundo. Tanto que hoje a atividade física resistida, o trabalho de força resistida, é a base de todos os esportes do mundo, inclusive de enxadrista, cara. Caramba! Jogador de xadrez que fica horas numa postura para jogar verdade. xadrez por horas, faz trabalho de musculação para ter uma postura. Automaticamente, como o xadrez necessita de muita velocidade de raciocínio, velocidade, porque os caras fazem por tempo a jogada, quanto mais condicionamento eles têm para manter a postura e não se sentir cansado, melhora a velocidade de raciocínio, a questão da sinapse. Se você está aqui na postura, você começa a se sentir cansado, vai ficando cada vez mais cansado, automaticamente a sua velocidade de raciocínio é outra. Então, até enxadrista que joga e participa do esporte sentado, parado, utiliza a musculação como recurso. Então, a partir daí, cara, como eu sempre fui muito apaixonado por isso, fui me especializar na musculação. Ciro, pra gente jogar um pouco mais pra frente essa bola, você não falou do que você jogava. Eu vou deduzir aqui. Tá. Vou deduzir. Canhotinha. Ou ele jogava de meia ou lateral. Ponta esquerda. Ponta esquerda. Ponta esquerda. Depois passei a ser Devia correr demais. Cara, por incrível, eu era rápido, mas eu era muito mais rápido em explosão do que tiro longo. Então, assim, se saísse, por exemplo... Que faz a diferença no campo, né? Uma explosão falta. de 30, 40 metros faz a diferença. Às vezes até menos. Por exemplo, numa falta, eu ficava a uma distância de 2 corpos do marcador num cruzamento, para uma linha de impedimento. 2 corpos. A hora que batia na bola, eu chegava primeiro. A minha explosão imediata em relação... No futebol isso é muito, inclusive é muito treinado, Muito treinado. Esse tiro curto de 10, 20, 30 metros. Eu sempre cheguei primeiro, sempre. A minha explosão curta, tanto um tiro de 100 metros, por exemplo, tiro de 50 metros ninguém me ganhava, ninguém. Tiro de 100 metros eu já perdia, por quê? Porque a velocidade, a explosão principal, eu com as pernas curtas e com muita explosão, eu saía sempre na frente. O cara que tem a perna Depois longa, os caras vinham alcança. um tiro de 100 metros. Então 100 metros não dava pra mim. Agora os meus 50 ninguém buscava. Motorzinho batia já 50. era. Ciro, vamos... 30 metros então, nossa senhora. Eu quero trazer nossa conversa então para o ano de, vamos colocar aí, de 2018 para cá, foi que você apareceu mesmo, ou ainda volta a 2017? Não, 2018. 2018. Então assim, pessoal, o Ciro no ano de 2018, onde eu comecei a ver a sua imagem sendo vinculada, tanto em alguns canais, em algumas coisas. Ciro, na verdade, eu vou ser muito verdadeiro, cara. Vamos lá. Eu tô no meio assim que eu resolvi fazer um trabalho, foi em 2016 para 2017, entrevistando o Toguro. Sim. Então, um abraço pro Thiago aí, o Thiago sempre incentivando, falou, Denis, vai pra cima, você é um baita de um comunicador, e sempre incentivando. Concordo. O Toguro é um visionário. Ele é. Ele é visionário, então não tem o que discutir. Eu lembro que ele disse assim pra mim na entrevista, na entrega dos 120 dias, ele falou, Denis, hoje você tá me entrevistando, mas você vai ser entrevistado, você tá mandando bem. É, isso aí. Então assim, já motivou. Agora eu quero trazer, Ciro, pra dentro do ambiente que você está hoje. Eu vou te ser muito franco. Se você investisse no futebol, eu vou falar pra vocês só pra vocês terem uma ideia. Em 2008, eu assinei um contrato com um time da 2ª Divisão de Minas. E o meu contrato, para qualquer venda para fora do país, ela girava entre 1 milhão e 1,5 milhão. Para qualquer time de fora do país. Então o investimento que você faz no futebol, qualquer um que você fizesse, seria muito maior do que investir. Já fiz, inclusive. Seria investir no meio da musculação. Já tive jogadores, empresariando jogadores também, claro. Por que você decidiu, eu já vim de um nicho que eu conheço muito bem, você conhece muito bem, você é empresário. Sim. Por que a musculação? Por que o meio bodybuilding? Basicamente porque foi o que sempre me seduziu. A paixão. Paixão, ponto. Esse foi o primeiro fator. O segundo fator foi a questão de entender que não existia o formato. E eu penso o seguinte, um grande empreendedor, ele busca nicho. E é um nicho que não existia e continua sem existir, né? Então foi esse o pensamento que eu tive, o pensamento de investir num setor no qual não tinha ninguém que fizesse, aonde a linha de comunicação dos atletas com as empresas tinha um abismo imenso,
né? Porque ele topava qualquer pote de whey, qualquer camiseta, isso. Treina aqui na tá verdade, tudo certo. o atleta, de uma maneira ampla, não tem... Nós sabemos aqui, não é demérito algum, mas nós sabemos que os atletas, de maneira geral no Brasil, mas principalmente aqui no nosso esporte, no fisiculturismo, trabalho de força, que o esporte, as pessoas são muito carentes. Né? As pessoas vêm de um nível de carência muito grande. Muitos não têm a 4ª série. Sim. Né? Hoje eu nem sei como fala mais, mas na minha época era 4ª série. Né? Então isso, e de famílias muito simples, muito humildes, como eu vim de uma família simples, mas minha mãe sempre foi professora, então eu estudei em ótimas escolas porque eu era bolsista. Minha mãe ia dar aula em escolas boas para que eu fosse bolsista, ganhando às vezes até menos. Ela poderia ganhar mais dinheiro numa escola que não tão boa, mas ela preferia dar aula numa escola você ter a condição, para que eu pudesse ter o estudo. Então eu entendo que o esporte de maneira geral no Brasil, nossos atletas eles são carentes. No bodybuilding não é diferente. E aí com isso, a linha de comunicação, como você falou, você põe um jogador de futebol para negociar com o clube, o que vai acontecer? Besteira. Uma que ele só vai querer jogar e ele me dá que eu assino, depois ele vai correr atrás do prejuízo. Como já aconteceu com vários. Então assim, realmente, e trazendo para o meio do bodybuilding, sim. Realmente, se você pega, vou ser bem prático, pega um menino que só treinou, coloca de um lado que estudou em várias escolas, faculdade, universidade, pós-doutorado. O que o cara vê? O cara dessa ponta, ele vê valores. Sim. E o cara dessa outra ponta é um sonho. Sim. Essas duas coisas não se misturam. Pois é. O que te faz estar, então, para fazer um trabalho diferente, Ciro? Então, só concluindo, então a empresa tem essas pessoas completamente preparadas que você falou. Tem um diretor de marketing, tem o CEO, né? Tem o dono da empresa, que normalmente são pessoas estudadas, preparadas e vividas. O atleta, ele sempre pensou em ser atleta. Ele não tem esse nível. E não é culpa do atleta. Não é. Aqui no Brasil é assim que funciona. O atleta não tem culpa. Então tinha essa lacuna muito grande. E eu quis estreitar essa lacuna. Falei, não, eu tenho essa capacidade de poder aproximar o atleta da empresa e trabalhar de uma maneira melhor. Fazer com que o atleta tenha comprometimento com a empresa, porque sendo um gestor da carreira de um atleta, eu tenho que fazer ele entregar para a empresa. Sim, o resultado, né? Porque a empresa está pondo. Óbvio. E fazer com que a empresa fique satisfeita em realmente estar proporcionando o que ela está proporcionando ao atleta. Então a intenção nunca foi explorar a empresa. A intenção foi diminuir o abismo e fazer assim, não permitir que o atleta também fosse explorado e fazer a empresa entender que a partir do momento que ela faz um investimento no atleta, isso tem que ter um retorno. E colocar na cabeça do atleta, fazer o atleta entender que ele tem que entregar também. Porque ele está havendo um investimento sobre ele. Ciro, posso sendo bem prático? Claro. Você profissionalizou na ideia geral do contexto dessa pirâmide, houve você trouxe uma vertente, um selo. A partir de agora, o atleta, ele é atleta. Uhum. E para esse atleta usar a camisa de tal ou de Beltrano, ele tem os valores que ele precisa, entendeu? Tanto para porque o atleta ele precisa se manter. A dieta de um atleta é caríssima, entendeu? Só que em contrapartida, eu vou comentar algo e você quiser fazer uma resenha dentro disso. Tem muito atleta, eu lembro quando eu falei com o Rafael Brandão, que eu fiz uma entrevista com ele, ele falou assim, eu tinha dificuldade em falar. E essa dificuldade me impedia de avançar com as empresas. Quando ele entendeu que esse cara que está atrás aí gravando, junto com esse Robocop aí, eles fazem com que um cara que estava dentro de uma caverna, ele se exponha para a sociedade, ele se exponha para o mercado, ele falou, quando eu me expus, eu comecei a crescer. Dentro disso, Ciro, o que você... Cara, você enxerga dessa mesma maneira? Enxerga. Que o cara precisa usar a rede social? Totalmente. Porque assim, as empresas sempre esteve aí. Hoje, daqui a pouco a gente vai falar de uma potência que a Growth é. A Growth entrou para a história nesses 15 dias atrás. Maior do mundo uma em live, mídias sociais. Uma live de 60 mil pessoas. Um pouquinho mais da batida. 62 mil pessoas. E de público passante, que é aquele pessoal que vai trocando de canal como se fosse assim, mais de meio milhão. Meio milhão, meio milhão. Eu conversei, eu bati um papo com o menino depois, porque eu gosto disso. Claro. É um mercado que está em expansão. Fora as feiras fitness, que os caras aplicam 10 milhões e revertem 50 milhões no final dela. O que a Growth representa na vida do Ciro? Isso Qual que é a importância, assim? Eu percebi que os donos lá, eles não aparecem muito, né? Sim, sim. Só que eu percebi um carinho muito grande com você lá. Eu vi mais um dos donos.
eu percebi o carinho que eles têm com você. O que representa a vida desses caras na tua vida? Cara, eles, a partir do momento que eles entraram na minha vida, que a gente teve esse vínculo de amizade, eu fico até emocionado falando, mudou muita coisa. Eles representam muito pra mim, muito. Então eu falo aqui tranquilamente que o que eles precisarem de mim, eles vão ter. O que eles precisarem, o trabalho que eles precisarem que eu faça, o desenvolvimento que eles precisarem que eu faça, contar comigo de qualquer maneira, eu estarei sempre ao lado deles. E falo tranquilamente. Por enquanto existir Growth Suplementos, por enquanto existir Fernando Eduardo, o Ciro nunca trabalhará em outra empresa de suplementos no Brasil. Sim. Nunca. Não importa qual seja a proposta, não importa qual seja o valor, não importa qual seja a questão profissional proposta e financeira. Não importa. Quando você fala isso, Ciro, já apareceu? Já. Tive proposta de 3 empresas de suplemento no Brasil. Claro que você não vai falar, né? Não vou falar por ética. Eu só né? perguntei porque você queria perguntar. Eu não vou falar por ética, mas foram 3 empresas, inclusive fui muito bem. Obrigado, vocês que estão assistindo, vocês das empresas. Vocês das empresas que conversaram comigo, que me chamaram, que me propuseram um trabalho. Agradeço de coração, mas eu falei para vocês diretamente que por enquanto existisse Growth Suplementos, eu jamais trabalharia para nenhuma empresa no Brasil. Legal, sim. E deixando bem claro que eu não sou um patrocinado da Growth Suplementos, eu não tenho vínculo profissional com a Growth Suplementos. O meu vínculo com a Growth Suplementos é única e exclusivamente de retribuição de carinho às pessoas que lá estão. Então, com isso, o que eu posso proporcionar à empresa, eu proporcionarei. E não trabalharei por enquanto existir essa empresa, por enquanto existir as pessoas que estão por trás dela, comandando, porque tudo pode acontecer. Eu não sei se um dia o Fernando e Eduardo saem, vendem a empresa. Entendi, aí sim. Né? Aí o caminho pode ser outro, mas por enquanto essas pessoas comandarem essa empresa, você permanece. Eu não estarei nunca disponível para trabalhar com qualquer outra empresa de suplementação no Brasil. Uma palavra que define a Growth, então. Vamos já para os finalmente, então. Uma palavra que define, cara, você me pegou bem, cara, porque são muitas palavras. Pode usar uma oxítona, uma paroxítona, uma proparoxítona, né? Cara, eu vou falar que... Falar comigo, não vou falar de maneira ampla. Tá, eu vou falar comigo. Respeito, cara. Respeito. Thiago Toguro. Thiago Toguro é, sem dúvida, a maior referência em termos de mídia, em termos de aproximação de um público não direcionado ao esporte para o esporte. Então o Thiago Toguro é o cara que aproximou as pontas. Por quê? Atleta, ele já é atleta, ele já conhece o esporte, ele já tem a vivência, já vive dentro do esporte. As pessoas que não são atletas, que são de outros meios, seja do funk, como ele trabalha, meios variados, né? Anão. Não, de todas as maneiras, já me pararam pessoas que não tem nada a ver, que me falaram, cara, eu não sou do esporte, não sou atleta, não sigo isso, mas te conheço por causa do Toguro. Mas o Toguro sempre foi muito tentativa e erro, né? Uhum. Ele sempre trabalhou muito nessa coisa. Eu tento fazer o meu melhor. Errei, não tem problema, vou e faço de novo. E acabou. E com isso, se você colocar dentro de uma balança, ele sempre teve muito mais acertos do que erros. Muito mais. O esporte, as empresas de suplementos, o esporte e tal, devem muito a Thiago Toguro, cara. Eu vou fazer uma observação. Eu fiz uma entrevista até com um diretor de marketing também de uma empresa, o Carlos Tomaiolo. E a mesma pergunta eu fiz para ele referente ao Thiago. E posso falar para você? Pô. Muito parecido que vocês responderam. Ele está numa ponta, os atletas estão em outra, o público está passando aqui, chega, bate nele, depois vai para outros. Isso. Mas até chegar, bate nele. Parabéns, Thiago, pelo trabalho que você faz, porque realmente você... Cara, ele fez um divisor de águas. Foi. Porque assim, você vê que realmente o pessoal do funk, eles gostam de treinar. Até eu achei engraçado, o Lan, ele falou assim, nós vamos fazer o Favela Classic, que é um campeonato, achei legal. Sim. Entendeu? Só com atleta de favela. Parabéns, Thiago. Todos os meios gostam de treinar. Todos. A questão é ter a pessoa que faça a união dentro da mídia social dos meios com a conexão midiática. E ele fez isso, ele está trazendo funk agora,
E eu deixo isso bem claro, assim, eu não sou um aficionado por funk, nem é funk, na verdade, o pancadão, né? Funk é outra coisa, mas é pancadão, o pancadão aqui que chamam de funk, ele está trazendo, assim como outras setorizações, mas Polícia Civil, tudo. Isso é de se tirar o chapéu. Ciro, ó, eu quero de coração agradecer esse bate-papo. De verdade com você. Eu que agradeço. Ciro, meu canal eu procuro sempre levar motivação. Assim, eu faço alguns trabalhos sociais e dentro desse trabalho, Ciro, eu me deparo com muitas pessoas que estão mesmo na miséria. Tem pessoa que está na miséria, não está debaixo da ponte, ela tem casa, ela tem tudo, mas ela, ao mesmo tempo, ela não tem uma identidade. E ela pode estar assistindo. Tem algum menino que fala assim, poxa, eu queria ter um patrocínio legal, mas de repente não é um patrocínio que ele precisa agora. Tá. Eu gostaria que você deixasse, Ciro, uma mensagem para quem está lá do outro lado, principalmente para quem eu tive a oportunidade, eu te falo, óbvio, não vou falar nome de pessoas, mas eu já entrevistei alguns atletas, algumas moças, alguns rapazes que estão com depressão. O único que falou abertamente foi o Sardinha, está lá no canal, ele falou abertamente sobre isso, sobre a depressão, síndrome do pânico. E tem pessoa que está assistindo, está no esporte, está vendo isso agora, porque gosta de você, gosta do meu trabalho. Ciro, se você puder deixar uma mensagem, eu acredito que o remédio ele pode amenizar uma dor de uma noite, eu acredito que o médico ele pode de repente falar assim, só repousa, mas eu acredito muito que a palavra ela penetra o coração e a alma e faz com que a pessoa reflita. Se você puder deixar uma mensagem de motivação para o pessoal, é todo seu. O que você disse, principalmente no mundo esportivo, acontece demais, não somente, mas acontece muito, acomete demais. Mas hoje a depressão é a segunda maior doença do mundo, com perspectiva de 2023 ser a primeira maior doença do mundo. Eu tenho muitos relatos, pessoas que me chamam no Instagram, pessoas que falam comigo, estou em depressão, você me motivou, estou em depressão, uma palavra que você falou me motivou muito, obrigado e coisas assim. Então, muito relacionado a isso que você falou. E o principal de tudo que eu também observo é a falta de acreditar. Então, para você que está assistindo, que você... ontem eu fiz um post no Instagram falando a respeito disso. Eu estava saindo de Bombinhas, eu falei, eu preciso falar sobre isso. Você que vai fazer dieta, e você começa a fazer dieta, e você não consegue, e as pessoas te jogam para baixo, não desanima. Acredita em você. Mas principalmente vocês que jogam essas pessoas para baixo, que chacotam, fazem piada, às vezes até sem pretensão, mas que vocês, um amigo de vocês, começa a fazer a dieta, aí ele para, você não aguenta, vai fazer dieta para quê? Começa a treinar, a pessoa para, eu sabia que você ia parar, entre tantas outras coisas na vida que as pessoas começam e por algum motivo elas param, não critique, procura jogar ela para cima. Não importa que seja 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Se ela desistiu, acredita, joga ela para cima. Não joga, se ela já desistiu, é porque ela teve algum problema e algum propósito para isso neles. Então, se você vier e jogar ela para baixo, brincando, mesmo que seja uma brincadeira, você só potencializa o insucesso dela. Então, se a pessoa não conseguiu qualquer objetivo, seja ele qual for, você como amigo, como colega, como pai, como mãe, como irmão, joga ela para cima. Fala, não tem problema, você não conseguiu agora, numa próxima vez você vai conseguir. Se ela não conseguir da segunda vez, Denis, incentiva de novo. Na próxima vez você vai conseguir. Isso faz com que a pessoa realmente consiga. Só que 99% das vezes é a chacota, é a sacanagem, é até a brincadeira mesmo. Só que a brincadeira... Que vem travestida de às vezes uma palavra de humilhação. Isso. Então eu falo pra você que não está conseguindo qualquer objetivo que você tenha traçado, acredita em você, acredita que você seja capaz. Porque eu posso acreditar em você, o Denis pode acreditar em você, mas se você não acreditar em você, você não vai conseguir. Agora, o primeiro passo tem que ser seu. Acredita que você é capaz, acredita que você pode chegar. E se você realmente acreditar, você vai chegar. Mas isso tem que partir de você. Não dos outros. Não dos outros. Verdade. E os outros, se eles te incentivarem, legal. Se ele não incentivar e você tiver o propósito com você de que você é capaz, por mais, Denis, a gente sabe o quanto é difícil para muitas pessoas, pessoas humildes, pessoas simples, pessoas que realmente não têm possibilidades. Mas se vocês buscarem e lutarem, vocês vão conseguir.
Mas mais do que tudo, não tem como eu acreditar em você se você não acreditar. Verdade, pô, Ciro. Bacana. Obrigado, parabéns, cara. Eu que agradeço. Obrigado a oportunidade. Ó, eu quero agradecer você que acompanha até o final essa entrevista. Eu quero agradecer a cada patrocinador do meu canal, pessoal da Pharma Delivery. Eu quero agradecer a vocês por me fortalecer, a Autêntica Fórmula, o meu tatuador, todos que de alguma forma estendem a mão para que eu consiga fazer esse trabalho. Eu sempre falo, o YouTube e o Instagram para mim é apenas uma desculpa para levar algo para você. O meu câmera, o Carlos, que se dispõe. Obrigado, cara, porque assim, tudo que o Ciro falou, muita coisa que ele falou também serviu para mim. Então, agradeça as pessoas que estão ao teu lado, mas se elas não te ajudar, permaneça. Como eu sempre falo, perca para todos, só não perca para você. Um baita bate-papo aqui com o Ciro Buchmann. Pode ficar à vontade. Assim. Quero agradecer a maior do mundo. A maior do mundo. Só isso. Show. Terminamos a entrevista com o Ciro Buchmann assim. E ó, já se inscreve no canal, segue. Ô, Ciro, passa a sua rede social, cara. Ciro Bokerman, @Ciro Bokerman. Segue no Ciro, canal do YouTube. Me responde quando eu te mandar um direct, hein? Eu respondo todo mundo. Instagram, @Ciro com Y, Bokerman com K e 2 N's no final. E no YouTube a mesma coisa. Ciro Bokerman no YouTube. A partir do momento que a gente bater 10 mil seguidores não, 10 mil inscritos no YouTube, eu vou soltar o primeiro vídeo. No canal. Então já vai lá, metralha, se inscreve. Não posso esquecer da minha parceira, a Bike Sky. Obrigado por acompanhar e aguardem aí que vem entrevista top. A próxima entrevista, Charles do Bronx do UFC. Confere aí, hein? Olha Tamo só, junto. parabéns, mano. Obrigado, valeu. Tamo junto. Valeu.